Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom nós estarmos vivendo essa experiência. A Bíblia no nosso cotidiano. Essa palavra viva e eficaz que vai transformando o nosso coração, a nossa existência. Uma inspiração profunda do nosso saudoso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que inspirado escreveu um livro chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, nos ensinando a fazer o estudo bíblico. E hoje nós queremos mergulhar naquilo que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, vai nos instruir. Para a compreensão da palavra e o nosso estudo bíblico, vamos suplicar o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então pega o seu caderno para você anotar, fazer as suas anotações, também a sua Bíblia. E nós vamos estudar hoje 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto para nós fazermos a nossa meditação. Nós vos pedimos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, que não vos deixeis confundir a mente assim tão depressa, nem vos alarmeis com alguma inspiração ou discurso ou carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor estivesse chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe a adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Acaso não vos lembrais de que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores, e com toda a sedução da iniquidade para os que perecem, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Por isso Deus lhes envia uma força que os extravia para que creiam na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Como eu dizia no nosso estudo, não é, o último que a gente fez de abertura da carta aos Tessalonicenses, a temática em voga nos primeiros momentos dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda, né, que é um complemento da primeira, esclarecimentos de pontos importantes. Paulo vai tratar da realidade escatológica, numa linguagem apocalíptica. É importante nós entendermos isso. Mas aqui, especialmente no texto que nós estamos estudando hoje, falando da parousia, Paulo vai fazer, em primeiro lugar, uma denúncia. Existia uma pretensa carta escrita por ele, dizendo talvez de datas, de uma proximidade da vinda gloriosa do Senhor, lá naquele tempo, dos anos entre 50 e 51, depois de Cristo. Pessoas que usaram do nome de Paulo para até mesmo causar terror, assustar as pessoas. Como a autoridade do nome de Paulo era muito grande, então escreveram uma carta dizendo que ele tinha dito que o dia do Senhor estava chegando. Nós não podemos mensurar o dia do Senhor, exatamente a vinda gloriosa do Senhor. Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora em que ele virá. Porém,
a palavra de Deus vai nos mostrando sinais que apontam essa proximidade. E não quer dizer que é a nossa geração que verá. Sinceramente, eu espero que seja a nossa geração. Mas Paulo vai mostrar aqui coisas importantes. A primeira delas é que nós precisamos estar atentos aos enganos. Nos tempos finais, um espírito de enganação crescerá e acabará atingindo muita gente. E eu e você não podemos ceder a esse espírito de enganação. Se nós buscarmos a palavra de Deus, a orientação do catecismo da igreja, tudo aquilo que está contido na tradição, não tem erro. Nós viveremos de uma forma muito tranquila cada etapa da nossa vida, da nossa existência, mas principalmente naquilo que é essa expectativa que precisa estar presente no nosso coração todos os dias. Ele vai dizer que ninguém vos iluda de modo algum. Primeiro deve vir a apostasia. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que vai acontecer uma apostasia. E não é uma apostasia localizada, é uma apostasia generalizada. Nos nossos tempos, nós já podemos ver sinais dessa apostasia. Isso tem crescido, seja na realidade secular, seja dentro da própria igreja. Muitas pessoas se apostatam da fé, se desviam da fé, escolhem os embusteiros, as mentiras, os enganos, denigrem a moral da igreja, propõem heresias, desvios dentro daquilo que é o ensinamento magisterial da igreja. Nós temos visto algo generalizado. E aí ele vai dizer: e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe a adoração ao ponto de sentar-se no santuário, exibindo-se como se fosse Deus. Então, apostasia. Veja a sequência lógica que Paulo está fazendo. Quando houver uma apostasia generalizada, o anticristo se manifestará, porque não haverá mais barreiras. Aquilo que depois nós vamos ver na sequência, o mistério da iniquidade escondido, que vai fazendo aí, minando muitas bases, vai aí derrubando muitas estruturas, ele vai se tornar evidente. Então o apóstolo vai nos mostrar exatamente isso. E aí, quando acontecer a apostasia, o iníquo, o adversário, com A maiúsculo que está aqui, o anticristo, que figura uma pessoa, vai dizer: ele se sentará no trono de Deus e se declarará Deus. Mas que trono de Deus é esse? Por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, Santo Irineu dizia que o trono de Deus que São Paulo está dizendo é o templo de Jerusalém, que será reconstruído nessa época. Já outros pensadores, como Santo Efrém, não é? Também vão olhar para este templo, não é? De uma outra maneira. Eles vão achar, né, na visão deles, que o templo é a igreja. Então, existem pensamentos diversos. Eu acredito que seja o templo de Jerusalém. Até mesmo porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso é uma questão aberta. Depois, Paulo vai continuar: acaso não vos lembrais de que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? Então, Paulo falava constantemente da segunda vinda de Jesus, desses sinais, nas suas pregações, nos seus ensinamentos. Aqui ele está dizendo: olha, quando eu estive no meio de vocês, na comunidade de vocês em Tessalônica, eu falei sobre essas realidades. E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Olha só, o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado daquele que até agora o retém. É outra realidade que a gente não tem muita certeza. O que o retém? Alguns estudiosos dizem que é o Espírito Santo. Outros estudiosos entendem como sendo a igreja, e outros estudiosos pensam diversas realidades diferentes em relação àquilo que retém o anticristo. Eu, nas minhas meditações pessoais, alguns estudiosos falam da vida missionária, né, da pregação do evangelho, mas eu entendo que seja realmente a igreja e principalmente a vivência das virtudes. Quando a humanidade vai perdendo a virtude,
a santidade, e principalmente aqueles que estão na igreja, vai dando espaço para que esse mistério da iniquidade se estabeleça e tenha bases para que o anticristo se manifeste e muitos o sigam, até mesmo de dentro da nossa própria realidade eclesial. Aí ele continua: então será revelado o iníquo que o Senhor Jesus destruirá. Olha a esperança, amigos, amigas, filhos, filhas. Então será revelado o iníquo que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. A escatologia, a parousia, a vinda gloriosa do Senhor, todos esses eventos, eles trazem ao nosso coração esperança. Por isso que lá em São Lucas está escrito: quando começarem esses sinais, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ora, a vinda do iníquo, aqui precisa ter uma atenção muito especial ao que Paulo revela. Ora, a vinda do iníquo, quem é o iníquo? O anticristo. Se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores. Essa realidade de um espírito de enganação precisa estar muito presente aqui. E católico, você cristão, você que faz o estudo bíblico comigo agora, deixa eu olhar para você e dizer uma coisa muito importante para você. Cuidado com a enganação. Tem muita gente que vai buscar milagres, sinais, prodígios em lugares onde não se confessa o nome de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode operar milagres. Milagres autênticos, porque Satanás tem o poder de fazer milagres para enganar os filhos de Deus. Você está me entendendo? E nessa época da manifestação do anticristo ainda mais. Então, busque Jesus Cristo, busque o Senhor Jesus, fique firme nele. Se ele não fizer o milagre, fique firme com ele, ele vai te sustentar na prova, na dor. E aí vai dizer, para terminar: e com toda a sedução da iniquidade, para os que perecem, por não terem acolhido o amor da verdade, que os teria salvo. Por isso, Deus lhe envia uma força que os extravia para que creiam na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então, haverá um juízo, e aqueles que escolheram o mal, escolheram a mentira, escolheram o erro, isso crescerá no coração deles. Eles não conseguirão mais, nesse tempo, se voltar para Deus. Vão viver numa impenitência e serão condenados à realidade do inferno. Isso não cabe a nós, porque nós estamos buscando o Senhor. E qual é a mensagem que nós podemos colher hoje do nosso estudo? Diante da revelação trazida por São Paulo, eu devo buscar com mais intensidade ainda o Senhor e ser-lhe fiel até o fim, buscando a fidelidade à palavra e à sã doutrina da salvação. Isso vai trazer imunidade espiritual para nós, isso vai trazer visão espiritual para nós. A fidelidade à palavra, a fidelidade ao magistério da igreja, a fidelidade à tradição da igreja, isso vai nos dar capacidade do discernimento e buscar Jesus Cristo, e não somente os milagres, e estar atentos ao espírito de enganação. Não se deixe enganar, permaneça fiel a nosso Senhor até o fim. Essa é a aplicação da palavra. Perceba a apostasia, perceba discursos, a gente vai ouvir coisas absurdas, até mesmo nos púlpitos das igrejas, de pessoas completamente enganadas pelo espírito de enganação. E a gente precisa ter o discernimento, sendo fiéis à palavra, fiéis à tradição, fiéis ao magistério da igreja. Isso vai nos dar capacidade de não nos deixarmos enganar. Essa é a aplicação da palavra de hoje. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela revelação tão maravilhosa que o Senhor nos faz e que traz ao nosso coração um comprometimento com a sua palavra, um comprometimento com a tradição da igreja e com a doutrina que o Senhor deixou segura para nós. E isso implica, Senhor Deus, em uma escolha, em viver a santidade. Em não buscar somente os milagres, os prodígios e os sinais, mas buscar o Senhor. Porque Satanás
no tempo da manifestação do anticristo, usará do anticristo para operar milagres, sinais e prodígios. E se nós estivermos buscando somente milagres, sinais e prodígios, nós seremos enganados. Mas na verdade hoje, Senhor, nós queremos afirmar com toda a nossa decisão que nós buscamos o Senhor, que nós queremos ter uma experiência cada vez mais intensa com o Senhor. E se o milagre não vier, o sinal não acontecer, os prodígios não acontecerem, nós permaneceremos fiéis porque nós sabemos que Tu estás conosco. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Fortaleça-nos na fé e na determinação em seguir o Senhor em fidelidade, sendo fiéis até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra vai nos mostrando sinais dos tempos vindouros, dos tempos da vinda gloriosa do Senhor, mas também dessas situações como a manifestação do anticristo e tudo aquilo que se dará nesse tempo escatológico, nesse tempo da vinda gloriosa do Senhor. O nosso coração precisa estar tranquilo. E qual é a tranquilidade do nosso coração? A fidelidade a Jesus, a fidelidade à Santa Igreja, a fidelidade à tradição da Igreja, essa fidelidade à oração, à intimidade com o Senhor. Isso vai nos dando força, equilíbrio e expectativa, esperança desse dia feliz, quando o Senhor virá e Ele dirá para os fiéis: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, pode receber a coroa de glória. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.